Graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma live da nossa igreja, no Ministério de Filadélfia, aqui na 208, no bairro São Lucas, Volta Redonda, né? Eu sou o pastor Gleidson e gostaria de compartilhar com você essa noite uma palavra para a nossa reflexão e a nossa meditação, que está no Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14 até o versículo de número 21. É o que nós estaremos lendo para a nossa meditação dessa noite. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 até o número 21. E como tema dessa palavra, como reflexão que eu fiz dela, até quando? Eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Uma pergunta bem difícil, talvez, de responder, ou não, mas eu gostaria de fazer essa pergunta a você. Até quando amarás o inferno? É pesado, né? Mas eu espero que você entenda o que a Bíblia quer dizer a esse respeito, né? Até quando amarás o inferno? Então vamos à leitura do texto no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo de número 14. Diz assim: Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Amém? Até quando amarás o inferno? Bom, é difícil pensar sobre isso ou imaginar que alguém ame o inferno. Pode parecer uma pergunta um tanto quanto antagônica, né? E difícil de talvez responder, ou talvez possa parecer tolice fazer esse tipo de pergunta. Afinal de contas, quem amaria a sua condenação ou quem amaria ser condenado ao inferno? Logicamente que ninguém quer isso para a sua vida. Todos nós esperamos um dia, quando partirmos, quando morrer, encontrar com Deus, ter uma eternidade de paz e de alegria. Mas aquilo que a Bíblia nos ensina, ela mostra que, na verdade, o homem, ele já está condenado. Ele já está condenado ao inferno. Por isso que a oferta que Deus fez através de Cristo Jesus foi nos dar a salvação. E quando Jesus está aqui conversando com Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo de número 3, uma das conversas mais conhecidas da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, Jesus ele começa a falar com Nicodemos, que era um mestre da lei, fazendo a ele uma analogia àquilo que Nicodemos bem conhecia acerca do passado da nação de Israel, daquilo que havia acontecido na história de Israel, né? Houve um momento que Israel pecou contra Deus. Esse relato está lá em Números, capítulo de número 21. Israel peca contra Deus devido à sua muita murmuração, ingratidão, insatisfação, e Deus enviou um julgamento, né, para um despertamento de arrependimento àquelas pessoas.
e serpentes começaram a surgir no meio do arraial do povo de Deus e começaram a picar as pessoas. E, segundo o texto, aquelas picadas ardiam muito e levavam pessoas à morte. E diante daquela aflição, onde as pessoas estavam sendo condenadas naquele momento, recebendo um juízo da parte de Deus por causa dos seus pecados, então Moisés, ele vai orar, ele vai interceder a Deus a favor daquelas pessoas. E Deus então dá uma direção a Moisés e manda com que ele construísse uma serpente de bronze. Bronze no Antigo Testamento aponta para uma simbologia para o julgamento, para o juízo. Então Moisés, ele constrói uma serpente de bronze, põe ela num poste e, conforme a orientação divina, todos aqueles que olhavam com fé e arrependimento para aquela serpente, após ter sido picado, ou seja, já estava condenado à morte, né? Afinal de contas tinha sido picado por uma serpente, ao olhar para a serpente de bronze, recebia a cura. E aí Jesus, ele então começa a falar para Nicodemos: olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ora, Jesus estava fazendo uma referência de quando ele fosse pendurado na cruz, de que quando ele fosse colocado lá na cruz, e que as pessoas, ao olharem para Jesus, elas também, através da fé, seriam curadas da sua condenação, ou seja, seriam libertas, seriam salvas da condenação eterna. E eu vou explicar por que falamos de condenação eterna, né? E aí Jesus continua: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o grande texto áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, o grande amor de Deus nos deu vida, né? Quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Essa palavra amor aqui é uma palavra grega chamada agapau, né? Um substantivo da palavra ágape, que significa um amor incondicional, que é descrito apenas no Novo Testamento e é uma linguagem bem compreendida pelos cristãos. Então Deus, ele doou o seu Filho com um amor incondicional, um amor que não está relacionado a sentimento, não está relacionado a qualquer tipo de pré-julgamento, de conceito. Não, ele é um amor incondicional. E esse amor nos dá paz, esperança, vida e salvação. Agora, quando os homens ignoram o amor que Deus ofereceu, o amor que revela a salvação aos homens, que ele ofereceu ao mundo através de seu Filho Jesus, é assumir a justa conta do juízo eterno. Por isso que eu comecei perguntando: até quando amarás o inferno? Até quando os homens irão amar mais o juízo eterno, mais a condenação ao inferno, do que a oportunidade de paz, de esperança, de salvação que Deus oferece a cada um de nós? Entender a oferta que Deus nos deu através de Cristo é receber de forma clara o amor. Mas quando o homem rejeita isso, ele prefere amar mais a sua condenação, amar mais o juízo eterno, do que amar a Deus. E isso pode parecer estranho, que as pessoas amem o inferno, amem a condenação, amem o juízo, mas todas as vezes que o homem decide rejeitar a Deus, rejeitar a oferta de Cristo, ele está assumindo essa responsabilidade. E é como se ele dissesse: eu amo mais o inferno, eu amo mais as trevas do que amo a Deus, do que amo a oferta que Deus nos deu. Romanos capítulo 10 diz que muitos têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Muitas pessoas dizem amar a Deus, muitas pessoas dizem que têm fé em Deus, que acreditam em Deus. Outros dizem que Deus é bom. De fato, Deus é bom, é muito bom. Ele é bom demais para todos nós. E aí as pessoas pensam assim: olha, Deus é bom
e por Deus ser bom, Ele não vai condenar as pessoas. Deus vai perdoar os nossos pecados. Deus é misericordioso, Deus é gracioso, sim. Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é gracioso, Deus nos ama de forma incondicional. Tudo isso é verdade. Mas quando não se entende de forma clara o que a Bíblia diz, nós podemos caminhar por uma vida de erro, amando mais as obras desse mundo, amando mais as coisas dessa vida do que amando a Deus. E aí a gente pode incorrer num grande engano, como diz lá em Romanos. Muitos têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Qual é a maneira como você está entendendo o amor de Deus sobre a sua vida? Qual é a maneira como você encara o fato de Deus amar você? O que você entende pelo amor de Deus? Será que você ama a Deus de verdade? Você pode dizer que crê em Deus, você pode até orar, você pode até rezar, você pode dobrar o seu joelho, pedir, claro, que Deus, pela misericórdia, Ele ouve. Mas existe uma oração que Deus espera mais do que nunca de você. É a oração que você possa receber o seu amor sobre a sua vida, que você possa receber a misericórdia de Deus sobre a sua vida, a salvação, a sua graça que Ele ofereceu para você. E essa oração, ela precisa envolver o fato de você olhar para a cruz. Assim como lá no passado eles olharam para a serpente de bronze, você precisa olhar para a cruz e ter arrependimento no seu coração. Você precisa, de fato, amar a Deus. Primeiro, você precisa olhar para Cristo e ter um olhar, uma visão que envolve a sua fé. Por que resistir à fé? Por que resistir a Cristo? Né? Quando você olha para Cristo, você reconhece o sacrifício que Ele fez por você na cruz. Você reconhece o amor sacrificial, o amor de Deus por você, o amor de Deus por nós, a sua misericórdia, a sua oferta de perdão. E aí talvez você pense assim, ora, mas do que eu preciso me arrepender? Afinal de contas, eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, eu não estupro ninguém, eu não usurpo ninguém. Ora, os pecados são tão sutis na nossa vida que você talvez não perceba. Há muitos outros pecados que envolvem a nossa vida, sentimentos de orgulho, de vaidade, de soberba, de amor próprio, né? Muitas pessoas se amam demais e não percebem que, por tanto se amar, elas deixam de amar o seu próximo, deixam de amar as pessoas, são indiferentes, agem com ira, com um desejo egoísta, pensando só mesmo em si e não no outro. E às vezes se justifica disso, achando que é uma pessoa correta, é uma pessoa justa. Ora, ninguém é justo diante de Deus. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, estão separados da glória de Deus. Nenhum homem está digno de estar na presença de Deus. Por isso que falamos sobre graça, sobre misericórdia, sobre perdão. Né? O dom gratuito, né, é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Mas o homem por si só já está condenado. Você precisa entender a oferta que Deus dá a você, a oferta de salvação, para que você não pereça. Olha só o que diz o texto, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 15. O versículo 16 também diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais adiante, olha só o que diz o texto: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele não crê é condenado. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ora, o que Jesus está dizendo é que o mundo já está condenado, que o mundo já jaz no maligno, ou seja, já está diante da sua sentença de eternidade, de juízo eterno. Deus, então, ele envia o seu Filho não para condenar, mas para tirar o homem da condenação eterna, para dar a ele a salvação.
Perecer significa condenação, que o texto está dizendo. Significa a condenação por conta do pecado, né? Por causa do pecado de Adão, o pecado original. O homem já está em pecado, né? Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, é a condenação, ou seja, o salário. Salário significa o quê? Significa o pagamento justo daquilo que você faz, né? Quando você trabalha, você recebe um trabalho, você recebe um salário. O seu salário é um pagamento justo de tudo aquilo que você trabalhou, de tudo aquilo que você fez. Quando Jesus ele falou isso, ele está fazendo uma referência sobre a nossa vida, ou seja, tudo aquilo que fazemos, todas as nossas obras. Então, o salário das obras dos homens, né, é o pecado, o salário do pecado, o salário é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. É a oferta que Deus nos deu de salvação, de graça e de misericórdia. Por isso que falamos tanto sobre crer em Cristo, sobre aceitar a oferta de Cristo, sobre se render a Cristo. Mas existe um problema do homem se render a Cristo. A oferta é a salvação, é uma oferta de graça, né? Por isso que falamos sobre graça, sobre misericórdia. Mas o mundo está condenado, o mundo já tem o seu justo salário, mas Deus oferece a vida. O incrédulo, a pessoa que não crê em Cristo, que não crê nessa oferta de salvação, a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, que ele já está condenado. Mas aquele que crê no perdão dos pecados, né? Quando falamos da oferta de Cristo, é entender que quando ele foi levantado na cruz, quando ele derramou seu sangue na cruz, foi para trazer o perdão dos nossos pecados, foi para nos oferecer a sua misericórdia, através de arrependimento, ou seja, de reconhecer aonde você está errando nas suas obras. E a Bíblia fala que as nossas obras são más. Então, quando nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que estamos desagradando a Deus, quando nós reconhecemos que o pecado do egoísmo que nós praticamos contra as outras pessoas, nós estamos pecando contra Deus, estamos pecando contra o próximo, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós estamos ferindo a santidade de Deus, nós estamos desagradando a Deus. Todo pecado é uma ofensa contra o próprio Deus. Quando você peca contra alguém, quando você magoa alguém, quando você libera uma palavra, quando você é injusto com alguém, quando você age de uma forma egoísta, né, e você fere uma outra pessoa, você fere o seu próximo, e por aí vai, tantas coisas que nós fazemos enquanto homens, né, prostituição, roubo, corrupção, né, um tema que a gente sempre vê aí nas manchetes dos jornais, enfim, tantas coisas que o homem faz, que nós homens fazemos, né, nós não podemos, temos que entender que todos nós fazemos esse tipo de coisa, pecamos, uns mais, outros menos, outros cometem corrupção não pelo dinheiro, mas de outras formas, por interesses escusos, enfim, tantas coisas que o homem faz, ele receberá o seu salário, ele receberá a sua condenação. Mas, quando nós cremos que Cristo, tudo aquilo que ele fez na cruz, foi por amor, foi por misericórdia, ele nos ofereceu o perdão, nós entendemos que a parte mais fácil cabe a nós. O mais difícil, o próprio Deus fez por amor a nós, que entregar o seu Filho. Foi o fato de Cristo ter se humilhado, ter se esvaziado de toda a sua glória. Ele não precisava de fazer isso, mas ele fez. Ele se colocou em nosso lugar e se fez carne. Ele sentiu todas as dores dos homens por amor, para oferecer o perdão, a misericórdia. É necessário apenas o homem reconhecer que é pecador, confessar o seu pecado diante de Cristo e se arrepender. Arrependimento envolve uma mudança de atitude, no desejo de não querer mais praticar aquilo, de não querer mais ofender a santidade de Deus, de não querer mais desagradar a Deus, mas sim agradá-lo, mas sim fazer aquilo que convém, por amor, por reconhecimento. Quando Gálatas fala
sobre, o apóstolo Paulo fala em Gálatas sobre não estar mais sobre o jugo da lei, mas estar agora sobre a graça, sobre a fé. O que isso significa? Olha, eu e você não somos capazes de cumprir a lei divina. Nós não somos capazes de cumprir e fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. E isso envolve a graça, a misericórdia, o perdão, a justificação de Deus por nós. Ou seja, somos salvos pela fé. Eu creio que Deus, através de Cristo, Ele me perdoa, Ele aceita o meu pedido de desculpas, de perdão por causa do arrependimento. Eu sou justificado através da fé. E por que eu preciso então seguir a Bíblia? E por que eu sigo a Bíblia? Ora, eu sigo a Bíblia para que eu possa ser aperfeiçoado em amor, para que eu possa ser aperfeiçoado nas minhas obras, para que eu possa ter uma mudança de vida moral, ética, de responsabilidade diante de Deus, diante dos homens, e fazemos isso por amor a Deus, por gratidão dessa oferta que Ele nos deu, e não é por obras, é unicamente por fé. Eu não sou salvo porque eu faço o bem para alguém, porque eu amo alguém, não. Eu faço essas coisas como resultado da minha gratidão e amor a Deus, porque Deus me ensina que eu devo amar o outro, que eu devo fazer pelo outro. Isso envolve a prática das boas obras. Agora, só conseguimos fazer essas boas obras se de fato Cristo estiver transformando o nosso coração. Muitas pessoas praticam as boas obras não porque amam a Deus. Muitas pessoas estão praticando boas obras porque, ao final das contas, ele quer algum mérito, algum reconhecimento, para que as pessoas olhem para ele e dizem: ó, que pessoa boa, ó, que pessoa maravilhosa, ó, como ele é bonzinho, ó, como ela é boazinha, como é uma pessoa amável e caridosa. Ora, aqueles que fazem caridade esperando o reconhecimento de alguém, olha, é triste dizer, mas ele ainda não entendeu o que significa a verdadeira caridade e o verdadeiro amor. Não é isso, né? A Bíblia fala o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, ou seja, Deus é que sabe de todas as coisas. Ele sabe porque primeiro ele vê o nosso coração. Então, Jesus disse que aquele que não crê nessa oferta de salvação, nessa oferta de perdão, já está condenado. É loucura pensar que Deus, né, por ser bom, vai salvar as pessoas por rejeitar, mesmo rejeitando a sua oferta. Olha, deixa eu dizer uma coisa, Deus é bom sim, mas o fato dele ser bom não fará com que ele salve aqueles que rejeitaram a Cristo e a sua palavra. Não pense que por Deus ser bom, Deus ele vai salvar você só porque você ama mais o inferno do que você ama Ele, só porque você ama mais os seus pecados, as suas obras más do que a Deus. Se você ama a Deus, ou se você tem fé em Deus, se acredita em Deus, eu digo a você, volte-se realmente para Cristo, entregue verdadeiramente o seu coração, peça que Deus mostre a você aonde estão os seus pecados ocultos, aquilo que você não consegue enxergar. Se você não consegue reconhecer que você é digno e merecedor do inferno, se você acha que você é tão bom assim, então peça que Deus mostre a você o quanto pecador você é, o quanto você precisa da misericórdia e da graça de Deus, o quanto você precisa de ser transformado por essa graça. Eu tenho certeza que quando você orar nesse sentido, você irá se surpreender. Não será uma surpresa agradável, muito pelo contrário, será muito desagradável você perceber o quanto você é pecador. Mas ao mesmo tempo, você estará com seu coração alegre, sabendo que Deus tem iluminado você, mostrado para você aquilo que Ele precisa mudar dentro de você e no seu coração. Quando Ele está espremendo, né, tudo aquilo que há de ruim dentro de você, para fazer de você uma pessoa verdadeiramente transformada, uma pessoa verdadeiramente boa. Deus nos dá hoje a oferta, a oportunidade de salvação. A questão é, nós estamos conscientes disso ou nós estamos ignorando isso? Né? O amor ao mundo, às trevas, né? Por conta do orgulho, nos faz distante de Deus. As pessoas estão amando tanto as suas obras más, né? É engraçado, as pessoas querem, por exemplo, né? Deixa eu fazer um parêntese aqui no pensamento.
todos os homens querem o reconhecimento de que são boas pessoas. Todos os homens querem o reconhecimento de outras pessoas. Né? Quem diz assim, não, eu não quero reconhecimento, está mentindo. Todos nós queremos ter algum tipo de reconhecimento, algum tipo de valorização. Né? Nós queremos que as pessoas olhem para nós e reconheçam que nós não somos tão ruins assim, né? Afinal, fazemos as coisas. Queremos reconhecimento no trabalho, queremos reconhecimento da esposa, queremos reconhecimento dos filhos, queremos reconhecimento dos pais, queremos reconhecimento dos amigos, queremos reconhecimento do nosso líder na igreja. Enfim, todos querem reconhecimento, né? Os pastores muitas vezes querem reconhecimento da igreja, né? Não que exista algo errado nisso, né? Você tem que ter cuidado com isso, não pode ter vaidade nesse sentimento. Mas todos nós queremos fazer algo bom e queremos ser reconhecido. O problema é que nós queremos o reconhecimento, mas não queremos ser expostos, né? Quanto mais as pessoas olharem para você e reconhecer quem você é, por aquilo que você faz de bom ou não, mais ainda você vai ser exposto. Você precisa estar disposto a ser exposto. Agora, é uma exposição diante dos homens? Não. Você precisa estar disposto a se expor ao próprio Deus. Aí você pode dizer assim, mas pastor, mas Deus vê todas as coisas. Sim, Ele vê todas as coisas, mas Ele espera que através do arrependimento você esteja disposto a expor diante dEle em reconhecimento os seus próprios pecados. É isso que envolve o processo de arrependimento. Mas muitas vezes nós queremos ocultar, né, os nossos erros, os nossos pecados, por causa do orgulho, né? Nós não queremos revelar, nós queremos, e muitas vezes se cria resistência a isso, se cria resistência à oferta da graça, à oferta do perdão, à oferta da obra de Cristo, né? E a obra de Cristo, ela se manifesta na igreja templo, não na igreja corpo, ou seja, as pessoas que são a igreja de Cristo, né? Claro que a instituição igreja também é afetada por isso. E aí o que nós vemos no mundo hoje? Né? O que está acontecendo no mundo hoje? Né? O Paulo Coelho, por uma questão de política, né, falou que o Talibã cristão irá tomar o Brasil e coisas dessa natureza, uma questão tão pejorativa, não foi feliz na sua frase, por uma questão política. Claro que há outras questões religiosas também envolvidas aí, né? Ele parece não gostar realmente de cristãos, não quero entrar nesse mérito. Mas não só ele, mas quanto tantas outras pessoas gostam de expor, acusar a igreja, acusar os cristãos. Por quê? Por que querem tanto julgar os cristãos? Por que querem acusar tanto os pecados dos cristãos? Por que julgam tanto os cristãos? Né? Na verdade, é o desejo de revidar. Sabe por quê? Porque os cristãos são pecadores como qualquer outro, mas estão procurando uma vida de arrependimento, estão procurando uma vida de transformação, estão procurando se tornar pessoas melhores, estão procurando pecar menos e se santificar mais, agradando a Deus, buscando a Deus. E aí, quando as suas obras são manifestas à luz, incomodam aqueles que amam mais as obras das trevas. E você pode dizer assim, mas como as pessoas amam as obras das trevas? Ora, a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, ou seja, as coisas desse mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, vai falar sobre isso. Eu não me lembro o versículo agora, mas diz que aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Né? Olha só o que diz os versículos 19 e 20 do Evangelho de João, capítulo 3. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? É o próprio Cristo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Ora, quanto mais o homem ama o mundo, mais ele odeia Cristo. Quanto mais ele ama as obras da carne, como prostituição, lascívia, corrupção, mentira, engano,
e tantas outras coisas, né, desejos enganosos, eles não se aproximam da luz. Acusam os cristãos, né? Os cristãos são criticados de preconceituosos, né? O André Valadão agora recentemente foi criticado nas redes sociais porque ele deu um posicionamento sobre a questão da igreja e os homossexuais. Ora, a igreja ama e deve amar todos os homens como pecadores, né? Vamos amar os homossexuais, vamos estar de braços abertos para que eles participem dos nossos cultos, para que eles venham à igreja. Mas, se eles querem ser chamados de cristãos, se eles querem participar ou se tornar membros de uma igreja, é necessário entender que Cristo quer trazer o perdão dos seus pecados e quer que eles também se arrependam. É necessário arrependimento, mudança de vida. Ninguém é cristão só porque está dentro de uma igreja. Somos cristãos porque nos arrependemos dos nossos pecados, porque nos arrependemos das nossas obras, porque entendemos qual é a vontade de Deus para nós. Não adianta, sabe, as pessoas hoje querem julgar os cristãos, amam mais o inferno do que o próprio Deus. Querem um consolo divino, mas querem que Deus os ame com os seus pecados. Olha, Deus ama o pecador, mas Deus jamais irá tolerar o pecado. As pessoas não entendem isso. E às vezes nos julgam como se fossem preconceituosos. Não somos preconceituosos, estamos dizendo aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem necessita de arrependimento, que abandone os seus atos de pecado, aquilo que desagrada a Deus. Deus ama todas as pessoas, mas aqueles que amam a Deus devem estar dispostos a abandonar os seus pecados. E claro que a graça, a misericórdia, o Espírito Santo de Deus irá transformar o coração humano arrependido e trará paz ao seu coração, mudará a sua realidade, mudará até mesmo a sua vontade. A pessoa pode ser transformada. Quantos testemunhos há de pessoas, sejam homossexuais ou não, ou qualquer alcoólatras e tantas outras pessoas que tinham tantos outros problemas na vida, erros e pecados, mas que decidiram aceitar o convite de Jesus e amar a Deus e não mais amar as trevas, não mais desejar a condenação eterna e que decidiram por arrependimento mudar de vida e receberam o perdão dos seus pecados, a misericórdia, foram abraçados pelo grande amor de Deus. Até quando os homens amarão o inferno? Até quando amarás o inferno? Até quando amarás as obras da carne, as obras das trevas e não a luz? Mas olha só o que diz o versículo de número 21, que Cristo, o próprio Jesus estava falando sobre o novo nascimento, sobre arrependimento, sobre crer nele, na sua obra de salvação. Ele diz assim, olha, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Aqueles que decidem não amar mais o inferno, ou seja, a sua justa condenação, mas amar a Deus, aqueles que decidem se arrepender, aqueles que decidem aceitar a oferta de Cristo, do perdão dos seus pecados, da transformação de vida, da misericórdia, da graça, de ser reconciliado com Deus, de ter o seu coração em paz, de não mais viver em angústia. O homem está em angústia no mundo e não sabe por quê, mas nós entendemos o porquê que há tanta angústia no mundo. Sabe por quê? Porque pesa sobre eles a culpa dos seus pecados, porque pesa sobre eles a culpa de estar distante de Deus. Cristo, ele veio para trazer novamente o homem a um relacionamento com Deus, um relacionamento que foi perdido por causa do pecado de Adão. Os homens foram separados da glória de Deus, da presença de Deus. Cristo veio para reconciliar e nos reconciliou por meio do seu amor. E a verdade, ela glorifica a Deus na nossa vida. Quando nós buscamos conhecer a verdade, compreender a verdade de Deus, quando nos aproximamos de Deus, quando praticamos a verdade, quando nos arrependemos dos nossos pecados. O que é a verdade em nós? Significa reconhecer de fato aonde nós estamos errando e desagradando a Deus. Praticar a verdade significa me arrepender dos meus pecados e procurar fazer aquilo que agrada a Deus por amor, por gratidão, aquilo que Cristo fez por mim.
Eu não posso fazer nada para me salvar, mas Deus fez tudo para me salvar, ao entregar Jesus ao seu Filho na cruz, para que através, única e exclusivamente, do meu arrependimento, de reconhecer aonde eu estou errado, aonde eu estou pecando, aonde eu estou desagradando a Deus, e simplesmente confessar, me arrepender e pedir: Deus, tenha misericórdia de mim, perdoe os meus pecados, muda o meu coração, muda a minha maneira de pensar, muda a minha maneira de ver a vida, de ver o mundo, tira de mim os desejos que desagradam a Ti, o desejo pelos vícios, o desejo pelas coisas desse mundo, por aquilo que não vale a pena, por causa de orgulho, vaidade e tantos outros sentimentos. E quando você se aproximar da verdade, quando você estiver disposto a não mais amar esse mundo e, consequentemente, não amar mais o inferno, ou seja, a justa condenação por todos aqueles que amam as obras da carne e do mundo, a verdade que se revelará na sua vida irá glorificar a Deus. Porque praticar a verdade, ela vai doer, ela vai confrontar você, ela vai mexer no mais profundo da sua estrutura, mas ela vai trazer restauração para a sua vida, ela vai trazer mudança do seu caráter, da sua maneira de viver, de ver, vai trazer mudança para você, uma mudança que não será instantânea, ela será contínua. Enquanto você aqui viver, Deus vai trabalhar o seu coração todos os dias, fazendo com que você enxergue um passo de cada vez aonde você precisa mudar. Deus não revela tudo aquilo que precisamos mudar de uma só vez. Sabe por quê? Porque a verdade do nosso coração, das obras más, do pecado, ela é tão terrível, ela é tão dura, ela é tão feia, que se Deus revelar tudo aquilo que você é de uma única só vez, você não suportaria enxergar quem é você. Você se sentiria tão envergonhado e culpado que não suportaria e talvez até pediria a justiça e o juízo divino sobre a sua vida. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele vai mostrando um passo de cada vez aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa se arrepender, aquilo que você precisa confessar, aquilo que você precisa abandonar. E ele vai trabalhando ao seu coração aos poucos, um passo de cada vez. E aos poucos você vai deixando tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que desagrada a Deus. E à medida que você abandona essas coisas, Deus vai sendo glorificado na sua vida. Sabe por quê? O maior milagre é a conversão, é a transformação de um pecador, de alguém que amou as trevas, que amou o inferno e agora ama a Deus. E Deus está transformando a sua vida, o seu coração, o seu caráter, mudando a sua maneira de ver a vida, fazendo de você uma pessoa mais contente, mais satisfeita, mais alegre, mais compreensiva com a realidade da vida, com as dificuldades, com os problemas, com os sofrimentos que a vida nos traz. E aí sim vemos a grandiosidade da graça, da maravilha, da misericórdia, do amor de Deus. E Deus, ele vai sendo glorificado na sua vida à medida que a obra de Cristo se realiza em você, à medida que você é santificado pela verdade. Jesus orou no João capítulo 17, ele disse assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando você reconhece a verdade da palavra sobre a tua vida, você é santificado por ela. Você vai deixando de amar o mundo, você vai deixando de amar o inferno, você vai deixando de amar a sua própria condenação e começa a amar a salvação que Cristo oferece para você. Eu vou te fazer essa pergunta mais uma vez. Até quando você vai amar o inferno? Pode parecer uma pergunta tão estranha de se fazer, mas muitas pessoas estão amando a sua própria condenação e não estão se dando conta disso. Estão sendo enganadas pelo próprio coração, pelos desejos das coisas dessa vida, pelo desejo das coisas desse mundo. Vou dizer uma coisa: Deus quer trazer mudança para você. Deus quer mudar a sua realidade, quer transformar o seu coração. Talvez você nunca tenha entregado a sua vida a Cristo. Talvez você seja simpático ao Evangelho. Talvez você até esteve na igreja, talvez você até caminhou na presença de Deus e por alguma razão você se feriu, se decepcionou com os homens, se decepcionou com a igreja. Deixa eu dizer uma coisa:
se você acha que você nunca irá se decepcionar com a igreja, com os homens, com os pastores, com os irmãos em Cristo, eu digo para você, você vai se decepcionar sim. Sabe por quê? Porque, embora eu seja pastor, eu não sou perfeito. Eu sou também pecador e estou buscando aprender juntamente com você todos os dias a palavra da verdade, para que eu também seja santificado, para que eu também seja transformado no mais profundo do meu coração. Eu oro todos os dias e peço, Senhor, sonda o meu coração e mostra o que ainda há de mal e errado no meu coração. Eu digo a vocês, estou todos os dias num processo muito profundo de transformação da minha vida. Tem dias que é dolorido encarar e me olhar no espelho e reconhecer mais um pecado que estava oculto que eu não tinha percebido. Mas eu digo a você que, apesar de ser duro a realidade, é algo maravilhoso, porque eu vejo a misericórdia e a graça de Deus por me dar a oportunidade de mudar a minha forma de pensar, de sentir, de pecar e para uma vida de santificação. Pecados, todos temos. Errar, ainda vamos errar muito nessa vida. Ainda cometeremos alguns pecados, ainda que não venhamos querer isso. Mas a graça e a misericórdia de Deus, ela nos oferece o perdão e transformação. Eu gostaria de convidar você a orar comigo nessa hora. E mais do que tudo, a colocar a sua vida, o seu coração diante de Deus. Ame a Deus, volte o seu coração para Deus, aceite a oferta do amor de Deus para você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. O mundo já está condenado. Aquele que não crê já está condenado, mas aquele que crê não será condenado. Deus não quer condenar você, Deus não quer que você vá para o inferno. Deus quer que você aceite gratuitamente o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Ao fazer isso, eu tenho certeza que o seu coração será renovado, a graça de Deus vai encher a sua vida e o Senhor se alegrará com você. Pode não ser um caminho fácil, mas é o melhor caminho a seguir, é o caminho de Cristo Jesus. Eu quero orar por você, você que me assiste nessa live ou estará assistindo esse vídeo depois que for compartilhado. Eu gostaria que você orasse comigo aonde você estiver e que você volte o seu coração para Deus em arrependimento, reconhecendo o que Cristo fez por você. E que você possa procurar, sim, ainda que seja difícil encarar os homens, ainda que seja difícil encarar os pecados que há dentro da igreja, ainda que seja difícil encarar que os homens erram, que os homens falham, que a igreja não é perfeita, eu digo a você, procure uma igreja mais perto de você, procure uma igreja que ensine a palavra, que pregue a palavra da verdade. Eu tenho certeza que Deus irá aperfeiçoar e transformar o seu coração através dessa igreja, através de outros irmãos que são pecadores como você, mas que também está num processo de santificação. Vamos orar? Se você quiser entregar sua vida a Cristo, quiser orar comigo nessa hora, o Senhor, Ele vai tocar você nessa hora, Ele vai receber a sua oração, a sua vida e a sua graça. Não perca a oportunidade do perdão, da reconciliação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Eu quero orar com você nessa hora. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir a Deus por esse homem, por essa mulher, por esse jovem ou esta jovem que está assistindo essa palavra, que está ouvindo essa ministração, que ouviu essa ministração. Ó Pai, e que diante disso reconhece que tem amado mais o mundo e as trevas e não tem reconhecido a Tua graça. Mas, ó Deus, que nesse momento se arrepende dos seus pecados e deseja viver uma nova vida, deseja ser transformado, deseja ser restaurado. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor receba essa vida com misericórdia, que perdoe, ó Deus, os seus pecados, que traga sobre eles, ó Pai, a reconciliação, a Tua verdadeira paz, a Tua verdadeira esperança de vida, de salvação, de alegria, de transformação de todo ser, de todo sentimento, de todas as emoções, de todo o caráter, de toda maneira de pensar. Senhor, em nome de Jesus, traga o Teu perdão, a Tua misericórdia e a Tua restauração. Ó Pai, tira todo o medo, tira todo o receio, tira toda a resistência daqueles que pensam em se tornar cristão.
Senhor, sabemos que o mundo nos odeia porque nos aproximamos de Ti, porque nos aproximamos da verdade. E é tão difícil encarar a verdade, uma verdade às vezes tão terrível que há dentro de nós. Mas, Senhor, vale a pena nos aproximar de Ti e receber essa graça, esse perdão e essa misericórdia. Pai, eu oro por essa pessoa nessa hora, pedindo a Deus que o Senhor possa restituir essa vida, que o Senhor possa escrever o nome dela no livro da vida, que o Senhor possa reconciliar e receber, ó Deus, essa vida diante de Ti, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu perdão. Eu oro assim, e que haja graça, salvação e restauração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa e a sua família, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e a sua casa hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fique na paz. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.